Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gláucia, a nova professora de redação de vocês. Estou muito animada, muito ansiosa com esse início do cursinho. Sei que a gente está passando por um momento complicado. Infelizmente, as aulas presenciais não vão ser possíveis de acontecer agora, né? Não vão poder acontecer tão brevemente. Mas a gente está aqui mesmo no EAD, correndo atrás, sabendo que a gente vai fazer o nosso possível para tentar passar o conhecimento para vocês, e vocês também com certeza vão fazer o possível para estudar em casa. Eu sei que não é fácil, também estou tendo aulas EAD, sei que é muito complicado, que às vezes a gente não entende de uma forma tão fácil, né? Não tem aquela coisa de conversar, de conseguir tirar dúvidas, mas a gente vai fazer o possível para conseguir fazer isso aqui, tá bom? Vou disponibilizar para vocês o meu e-mail, meu PV no WhatsApp, aqui os comentários do Google Classroom também, se vocês quiserem usar comentário particular, ou se for algo que você acha que vai ser legal para todo mundo, uma pergunta que seja relevante para todo mundo, pode fazer no comentário público mesmo. Enfim, vou tentando pegar esse feedback que vocês vão me dar, eu espero, para poder transformar as aulas numa coisa mais legal ainda, mais interativa possível, e a gente passar com força por cima de todo esse problema, né? Essa crise que a gente está enfrentando, e vai dar tudo certo, tá bom? Então vamos lá. A primeira aula, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o passo a passo de como escrever uma redação nota 1000 no Enem. A redação nota 1000 no Enem é a nossa meta, né? Claro que de 700 para 1000 são notas maravilhosas. A minha intenção aqui com vocês é fazer vocês evoluírem, tá? Seja qual for a nota, a minha intenção é fazer vocês evoluírem, conseguirem entender, compreender como que se escreve um texto dissertativo argumentativo, modelo Enem. E é isso, tá? Vamos lá, aos pouquinhos. Também vou abordar outros tipos de texto para quem pretende prestar uma FUVEST, uma UFPR, ou seja, outras federais, enfim, que eu sei que são outros tipos de texto, já prestei também e vou depois dar uma opinião para vocês de como pessoa que passou por isso. E também vou passar algumas aulas referentes a outros tipos de texto, tá bom? Mas vamos começar então com o modelo Enem, que é o mais utilizado, né? O mais abordado, até porque o Enem é a porta de entrada para tudo. Então vamos lá. Bom, coloquei aqui para vocês, né, que desde a síntese de ideias até a confecção dos parágrafos. Por quê? Desde a síntese de ideias até a confecção dos parágrafos. Porque, gente, antes da gente simplesmente começar a escrever alguma coisa, a gente tem que agrupar as nossas ideias, as nossas informações, nossas alusões, notícias, qualquer tipo de exemplo referente ao assunto do tema, a gente tem que agrupar em um lugar. E esse lugar costuma ser o rascunho. Eu falo da importância do rascunho sempre, eu sempre vou estar aqui reforçando isso com vocês, porque, gente, você simplesmente jogar uma ideia lá nos seus parágrafos e tentando encaixar ela de um parágrafo para o outro, nem sempre dá certo. Em alguns casos, quando a pessoa já tem uma maior facilidade, talvez até saia uma redação boa, mas para quem está começando ou para quem não tem tanta facilidade assim em montar uma conexão de ideias tão fácil, tão rápido, né? O rascunho é essencial. Até mesmo para quem tem facilidade, é bom ter um rascunho para a gente ter certeza de que está conseguindo fazer um texto coeso e coerente, que é o que o Enem preza demais, né? Quando você põe um texto que não seja coerente, que não tenha informações que se conectem uma com a outra, o corretor do Enem ele vai entender que você não está sabendo muito bem do que está falando. Então, você vai perder pontos em uma competência ou outra, e isso é uma coisa que a gente não quer, né? Então, por isso, eu vou começar agora a falar para vocês um pouquinho sobre esse passo a passo, como que a gente se organiza, né? Redação do Enem, gente, é treino e organização, tá? Todo mundo é capaz, não tem essa de eu não tenho facilidade, não sou capaz, todo mundo é capaz sim, é só treinar, beleza? Bora lá. Bom, compreensão do assunto a ser tratado. Gente, isso é essencial. A primeira coisa que você vai fazer assim que você receber o tema da redação, primeira coisa, claro, ler o tema, beleza? Seja qual for o tema, você vai ler os textos motivadores. É muito importante ler esses textos, gente, eles não estão ali à toa, tá? Eu sei que tem muita gente que não tem o costume de ler esses textos, acha que, é um assunto que eu sei, isso aí, já estudei, já vi, já sei um monte de coisa sobre, não preciso ler o texto.
Mas, gente, acontece muito da pessoa ter uma interpretação daquilo logo de cara, que não é exatamente a interpretação que o Enem quer que você tenha sobre aquele tema. Ano passado mesmo, sobre a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, muitas pessoas zeraram a redação, gente. Agora eu não me lembro ao certo a quantidade de pessoas, mas foi um número alarmante. Há muito tempo não tinha tanta gente que zerava uma redação por fuga ao tema. Por que fuga ao tema? A pessoa entendeu uma coisa ali, provavelmente leu e não leu os textos motivadores, não prestou atenção em qual era realmente a finalidade daquele tema, e acabou fugindo da compreensão, colocou uma coisa lá que não tinha nada a ver com o que realmente o Enem queria que você desse como solução. Enfim, por vários motivos acabou fugindo do tema e isso zera a redação, gente. Fuga o tema é uma coisa muito séria, tá bom? Então, antes de tudo, pegou o seu tema, vamos ler ele, interpretar, já pega o seu rascunho, coloca lá alguma coisa que você já saiba sobre aquilo, alguma série, um filme, ou até um anime, uma música, qualquer coisa que tenha repertório sociocultural. Outra coisa que o Enem gosta muito é que você use esse repertório, né? É você colocar ali no papel, no rascunho, aleatoriamente, não precisa ter organização, só vai escrevendo, coloca uma coisa aqui, outra ali. E usa, gente, o rascunho. Vai colocando ali as coisas que você tem sobre aquele tema, vai lendo os textos motivadores, acha algum dado, alguma coisa ali, tá? Eu não tenho dados de cor, né? Dados de IBGE, é muito difícil decorar, eu entendo. Eu não acho até legal decorar, porque acaba sendo muita informação ali e pode te confundir. Mas os textos motivadores geralmente dão alguns dados pra gente. E você pode usar, sim, é uma grande dúvida das pessoas, né? Será que se eu colocar alguma coisa do texto motivador, minha redação vai ser zerada? Não, gente, sua redação não vai ser zerada. Eu mesma fiz isso ano passado. Eu usei nos gráficos dos textos motivadores para fazer a minha redação, não zerei. A única questão que o Enem preza é que você não copie. Não posso simplesmente estar lá. 0,9% dos brasileiros, tananã, tananã. Aí o 0,9% dos brasileiros gostam de passear no parque de segunda a sexta. Gostam de passear no parque de segunda a sexta, por quê? Nananana. E vou copiando o texto motivador assim. Não pode, gente. Porque isso aí você está copiando, é uma cópia, não é uma coisa sua. E a redação do Enem tem que ser com as suas palavras, com o seu entendimento sobre aquilo. Eu posso usar o dado, né, colocar lá aquele dado que me forneceram, que eu vou ter que explicar aquilo que está ali com as minhas palavras, ou eu posso até só usar o dado e já puxar para outro assunto referente àquilo que eu sei, que eu já li uma notícia, ou que eu já vi alguma analogia que eu posso fazer histórica, entendeu? Então é isso, gente. Compreendam o tema do texto para não ter fuga, tá? Que isso é uma coisa muito séria. E eu dou até um exemplo bobo, mas acontece muito, né? Quando a gente está conversando com alguém, e às vezes a gente tem aquela interpretação errônea logo de cara do que a pessoa está falando, e aí a gente começa a falar de uma coisa e a pessoa está falando de outra, e já dá aquele bate de informações que não tem nada a ver. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu muito comigo. Então, é basicamente isso que acontece quando você só bate o olho e não analisa o tema, beleza? Então, essa é a questão muito importante, compreensão do assunto a ser tratado. Gente, nunca se esqueçam disso. Bora lá? Rascunho, né? Já comecei desde o início falando dele aqui. Tenham um rascunho, gente, uma folha assim, ó. Claro, né? Isso eu tô falando para você estudar em casa. Sempre tem uma folha que seja folha de caderno, de agenda, folha de sulfite, para você escrever. Para você colocar ali as suas ideias, jogar mesmo ideias, alusões, argumentos, exemplos, intervenções, qualquer coisa que surja na sua cabeça que tenha a ver com o tema a ser tratado, é relevante de colocar no rascunho, tá? Mesmo que você não vá usar aquilo, às vezes é muita informação, tem tema que eu entendo que a gente já conhece um pouquinho, né? E quer colocar bastante coisa, mas também tem que ter um pouco de calma. Com a organização do texto, você vai vendo o que fica legal eu colocar, o que não fica, respeitando a coerência sempre. Tá bom? E é isso, ó. Rascunho é de suma importância na elaboração de um texto coerente e coeso, ou seja, se você faz um rascunho, a chance de você fazer um texto que vai se encaixar, que do começo ao fim vai ter uma conexão ali, a pessoa que lê aquilo vai conseguir entender, beleza, tá? Eu costumo dizer que redação do Enem, gente, é um texto assim, pensa que você está escrevendo um texto para uma criança de 5 anos, que você tem que colocar os porquês, aquela fase do porquê, por que isso, por que aquilo, quem, como, aonde, como, entendeu? Tipo, você tem que explicar tudo certinho
porque a criança, no caso, né, não entende. Ela realmente não sabe como aquilo funciona. Então, pensando que você está explicando para uma criança, você detalha mais o seu texto, tá? Então, tenham sempre isso em mente, de que o seu texto tem que ser detalhado. Não pode ser uma coisa também muito comprida, não precisa alongar demais os seus parágrafos, isso é até ruim, porque perde certos pontos em competências. Mas, assim, que o seu parágrafo seja completo, coeso e direto. Nada de ficar também prolongando muito um assunto só. Beleza? Bora lá. Bom, então agora a gente vai adentrar um pouquinho mais as 5 competências do Enem, que é o que realmente importa pra gente, né? Que são as competências que somam o 1000, o tão esperado 1000. Cada uma delas vale 200 pontos, tá? E você vai perdendo pontos em cada uma delas dependendo dos seus erros, beleza? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas agora? Bom, competência 1. A competência 1, ela fala basicamente de você demonstrar o domínio da norma culta da língua escrita. O que é isso? Basicamente, erros gramaticais, acentuação, pontuação, é você saber realmente a língua portuguesa, né? O que a gente aprende na escola durante toda a vida, você colocar ali de uma forma coesa e concreta, sem colocar abreviações, qualquer tipo de linguagem que seja linguagem de internet, VC, PQ, entendeu? Não pode nada disso na redação, gente, pelo amor de Deus. Então, a competência 1 analisa muito isso, fora, como eu falei, né, as regras ortográficas gramaticais que a gente já aprende, que são complicadas, eu entendo, eu tenho muita dificuldade na competência 1, gente, vou ser bem sincera com vocês, eu acho que é uma das competências mais difíceis, porque eu acho que é a mais difícil, aliás, porque às vezes a gente nem percebe que tá colocando um errinho ali, um pontinho errado, ou às vezes você come uma vírgula, entendeu? E tudo isso vai tirando pontos. Então, assim, eu bato palmas para quem consegue os 200 pontos concretos na competência 1. Não é impossível, mas você tem que estar muito atento sempre. E às vezes a atenção foge um pouquinho da gente. Então, vamos lá. Ó, entender as principais diferenças entre as modalidades oral e escrita, ou seja, o texto não pode conter gírias, não pode conter expressões coloquiais, que é isso que eu falei para vocês, tá, VC, nada disso. Nem marcas de linguagem falada. Você não pode colocar um sotaque ou alguma coisa, isso aqui é muito falado aqui na minha região, aqui, que a gente que é do Vale do Ribeira, meu bom, gente, não sei o quê, colocar alguma coisa assim, gente, pelo amor de Deus, não, tá? Na redação do Enem, você tem que falar o português que é entendido no Brasil inteiro. Tipo, alguém que vai ser lá do Nordeste, vai pegar a sua redação, ela vai ler e vai entender do começo ao fim, tá bom? Não pode ser uma coisa que tenha nenhuma marca cultural, nada que deixe sua redação muito diferente, entendeu? Tem que ser um padrão, tem que seguir um padrão estético ali, beleza? Produzir um texto com entendimento de estética geral, como eu falei para vocês, qualquer pessoa do Brasil pode ler o seu texto e entender, e que respeita o número de máximo de linhas. Para que seu texto seja corrigido, ele deve ter mais de 7 linhas escritas. Gente, isso não preciso nem comentar, né? Não tem como escrever uma redação a modelo Enem com menos de 7 linhas escritas. Eu nem diria que com 7 linhas escritas dá, mas tem muita gente que consegue desenvolver de uma forma ali que, enfim, dá 7 linhas contadinhas. Mas é importante frisar que se você colocar menos que isso, a redação não vai ser nem corrigida, beleza? Ter precisão ao vocabulário, isto é, usar as palavras no contexto adequado e coerente, você colocar ali uma conexãozinha, eu sou apaixonada por conexões, como no entanto, em primeira instância, neste sentido, nesse caso, sabe, essas conexões que ajudam o nosso texto a ficar mais bonito, mais formado, ter uma conexão de ideias, é legal, mas você tem que usar de forma correta, não adianta você usar uma conexão que é de finalidade lá no início, ou uma conexão que é de causa, quando na verdade você está explicando uma consequência, entendeu? Então você tem que prestar muita atenção nessas coisinhas, porque isso vai diminuindo seus pontos, tá? Saber o momento certo de usar as palavras maiúsculas e minúsculas, né? Então, assim, ponto, já começa com maiúsculo, não colocar maiúsculo quando você está colocando, quando acabou de colocar uma vírgula, nome de pessoas, nome de lugares, países, sempre com letra maiúscula, aquelas regrinhas que a gente aprende, né? Logo que a gente está aprendendo a escrever.
Compreender as regras de divisão silábica nas mudanças de linhas. Ou seja, quando eu vou lá escrever uma palavra e, putz, não coube na linha, o que eu faço agora? A gente coloca aquele tracinho embaixo e continua na outra. Você não pode colocar, tipo, sei lá, uma palavra lá à toa, tipo, escrita. Isso, aí você fez a divisão do escrita, certo? Que é o correto, a divisão silábica que a gente aprende também quando a gente está aprendendo a escrever. Aí você não pode simplesmente colocar o escri numa linha, o escrite numa linha e o a solto lá numa outra linha e achar que tá certo. Não tá certo, você vai perder ponto porque você não fez corretamente a divisão silábica das 3 sílabas de escrita, beleza? Bora de competência 2, então. Bom, a competência 2, ela compreende a proposta de redação. Ou seja, é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, que é aquilo que eu falei para vocês. Alusões, gente, usem e abusem do repertório sociocultural, de alusões. É muito legal, o Enem adora isso, redação pop, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas foi muito usado pelo Felp, por exemplo, que foi um garoto que tirou aí um tão sonhado 1000 no Enem, e ele citou... eu não me lembro ao certo agora, mas ele citou um exemplo tipo, muito usado assim na sociedade, um exemplo que todo mundo conhece, tipo de uma série, um filme, e vários outros também já fizeram isso. Eu já fiz isso em redações e é muito bom, gente. Além de deixar você tipo até mais animado com o tema, o Enem entende que você compreende o tema e você consegue relacionar com outras coisas. Isso é muito legal, porque mostra que o seu entendimento é muito bom, que você consegue correlacionar, que você está realmente bem ligado ali como que é o modelo dissertativo argumentativo, tá? Então, dentro dos limites estruturais do texto argumentativo, dissertativo argumentativo, como eu acabei de falar, não pode fugir disso, tá? Você não pode citar alguma coisa ali, aí você se empolga demais, vou contar uma fala do filme. Aí começa uma narrativa. Não, gente, pelo amor de Deus. É legal citar, mas assim, você tem que lembrar sempre que você está escrevendo o modelo Enem, tá? Não pode fugir ali e começar a criar historinha no meio da redação. A compreensão da proposta, além de não fugir do tema, negrito aqui para vocês nunca esquecerem, você não deve ficar preso aos textos motivadores disponíveis. Eles servem para sua reflexão, mas não devem ser copiados. Bom, já falei isso para vocês. O conhecimento e a relação das várias áreas do conhecimento existentes, como literatura, história, cinema, biologia, ciência, jornalismo, etc. O que vocês tiverem de conhecimento que realmente tem a ver com o tema, pode usar e abusar. E a estrutura correta de um texto argumentativo. Introdução, desenvolvimento e a conclusão, tá? E dentro disso, colocar sempre ali uma intervenção para o tema, beleza? Nunca se esqueçam da intervenção, gente. Competência 3, cabe selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Você saber realmente pegar uma opinião, pegar um argumento e pegar um ponto de vista e saber relacionar tudo isso dentro de um parágrafo. Não é só você soltar ali, eu acho que é errado tal coisa, porque a minha opinião é assim. Não, gente, não dá, né? Você tem que colocar errado. Tá, mas é errado por quê? Qual fato que você já viu, qual fato que você já leu, que mostra que isso realmente é uma coisa errada, que não é legal de fazer? O que você poderia fazer diferente disso, entendeu? Para isso não acontecer mais. Não precisa, claro, dar uma proposta de intervenção ali no meio da sua argumentação, mas dá um exemplo do porquê aquilo é errado e o que é o certo, entendeu? Você sempre tem que fazer essa conexão. Não pode só falar que é errado e não explicar o porquê, tá? Ter progressão textual, cada parte do texto deve estar conectada às demais, aquilo que eu falei para vocês, texto circuito sempre, fechando. Ordem lógica, ou seja, ter início, meio e fim, organização textual. Coerência, seu texto não deve se contradizer e nem distorcer o mundo real. Nunca entre no mundo de fantasias, coloque lá uma historinha, que eu falei, né? Se empolga nas alusões e conta uma historinha de super-herói, sei lá. Não, gente, não pode fazer isso, tá? Sei que parece até bobo, né, falar, mas às vezes a gente realmente nem percebe que tá colocando uma coisa ali que não faz sentido com o tema. É sempre muito importante, você tá escrevendo seu texto, volta a ler o tema de novo, lê o tema de novo, o tempo todo isso para não se esquecer, tá bom?
e o encadeamento de ideias, né? Os parágrafos devem ser hierarquizados e trazer novas informações, sem mudar repentinamente de assunto. Ou seja, você começou a explicar uma coisa no parágrafo, continua explicando ela e finaliza, tá? Nunca deixa pela metade. Nunca deixa de falar qual é a sua opinião, ponto de vista, por que aquilo é errado, por que aquilo é certo, como seria diferente daquilo. Ponto final, aí sim você começa outro argumento, tá? Não deixa as coisas pela metade, porque isso você perde muitos pontos da competência 3 por não conseguir se organizar, né? O seu texto está desorganizado, não faz sentido, beleza? Bom, e aqui na competência 4, a gente vai saber um pouquinho mais sobre como demonstrar conhecimento dos mecanismos necessários para a construção de argumentação. Ou seja, como realmente estruturar um texto modelo Enem. É muito importante ter parágrafos bem estruturados, ou seja, um bom parágrafo deve ter uma ideia central, que é o tópico frasal, que é aquilo que dá o sentido para o seu parágrafo. É aquela parte do parágrafo que você lê, e aí lendo aquilo, você, caraca, agora ele vai falar sobre tal coisa. É a frase que vai encadear a sua ideia, que vai trazer todo o sentido para o seu parágrafo, tá? Esse é o tópico frasal. Em que todas as ideias secundárias serão conectadas, ou seja, todas as ideias secundárias àquela frase vão dar o sentido para a frase principal que você colocou ali, tá bom? E 2, períodos bem estruturados. Normalmente, um texto dissertativo apresenta encadeamento de ideias, que é isso que eu falei para vocês. Você terminou uma ideia, pegou outra, mas não foge do tema. Você continua aquele tema, mas apresentando outras ideias, outras opiniões, outros fatos. Por 2 ou mais orações, expressando causa e consequência, tempo, comparação, conclusão ou contradição. Referências, informações, dados e fatos devem ser retomados enquanto o texto progride, o que pode ser feito com a utilização de artigos, pronomes e advérbios. Então, o tempo todo que eu estou ali escrevendo meu texto, eu posso retomar alguma coisa que eu coloquei lá no início, posso retomar algum argumento, o argumento 1, o argumento 2, eu posso fazer isso o tempo todo, isso é muito bom, dá uma sensação de que realmente você está fazendo um texto referencial, você está conseguindo encaixar essas ideias, mas você tem que estar sempre utilizando os artigos, os pronomes e os advérbios da forma correta, tá? Prestar muita atenção também na competência 1, que é aquela questão da gramática, nisso na competência 4, tá? Isso demonstra mesmo que você conhece o tipo de construção de texto dissertativo argumentativo, beleza? Era para a competência 5. Bom, a competência 5 é intervenção. Elaborar uma proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos. Gente, respeitem os direitos humanos, elaborando uma proposta de intervenção. Tem que parecer até uma coisa, né, muito boa, assim, tipo, nossa, né, claro que tem que respeitar. Mas, gente, é muito importante você não só levar a sua opinião como um todo ali, tá? É muito perigoso isso, além de você correr o risco de você perder sua redação, né? Você ter sua redação completamente anulada por isso, você também corre o risco de levar um processo, se for uma coisa muito grave, você desrespeitar uma lei de direitos humanos em questão de vida, falar sobre pena de morte, essas coisas. Não é legal, tá? Então, tente, assim, sempre respeitar os outros, respeitar a diversidade, não colocar nenhuma referência ali que pode ser interpretada de uma forma racista, enfim. Nada disso, sempre tentar ser o mais completo e claro possível, mas também nunca colocar muito da sua opinião ali camuflada, seu preconceito, na verdade, camuflado de opinião, não sei se deu para entender, mas sempre entender os direitos humanos e respeitá-los, tá? Bom, em uma proposta de intervenção, a gente conta com os detalhes, né? Como ela será implementada, quem fará, como fará, quais são as etapas para a implementação e com quais objetivos. Aquela coisa que eu citei para vocês no início. Você tem que pensar que você está explicando para uma criança de 5 anos. E então você tem que falar quem vai fazer, como vai fazer, quais são as etapas que vão ser necessárias serem executadas para chegar naquilo ali. E qual é o objetivo com aquilo? É conscientizar? Mudar algum tipo de lei? Criar uma lei? Você tem que explicar tudo isso dentro do seu parágrafo de intervenção, tá bom?
E a 4, né, respeitar os direitos humanos, que é o que eu frisei bastante aqui com vocês, porque é o que realmente acontece demais, gente. Da pessoa respeitar os direitos humanos, ferir a vida, a cidadania, a liberdade, a diversidade e acabar perdendo muitos pontos nessa competência, tá? E a competência 5 pode parecer assim até a mais fácil, mas não é. Você tem que realmente estar bem familiarizado com o tipo de texto dissertativo argumentativo para conseguir ir bem nela, mas não é uma coisa difícil. Aos poucos eu vou ajudando vocês. Vou passar para vocês uma atividade logo após essa primeira aula, né, pra gente, que foi mais para a gente se conhecer e para vocês entenderem as competências. E quero saber onde é que vocês estão, mais ou menos, como que está o nível de vocês em cada uma delas, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar por enquanto aqui. Bom, coloquei alguns pontos importantes. É muito importante saber que cada competência vale 200 pontos, ou seja, cada competência ali das 5, cada uma delas vale 200 pontos. A nota é obtida através de somatória simples, né? São 5 competências, vou somando quanto que eu tirei em cada uma para obter minha nota final. E quanto mais repertório sociocultural, melhor. Eu vou repetir isso até o fim do nosso ano, até chegar a época de vestibular, realmente, gente. Eu quero ver vocês citando coisas que vocês gostem na redação. Quero que vocês entendam que redação tem que ser uma coisa prazerosa de se escrever. Não pode ser interpretada como uma coisa chata. Eu sei que muita gente não tem facilidade, tem gente que não gosta de escrever, mas é uma coisa que, assim, a gente vai treinando. Redação é muito treino. Então, quando você coloca uma coisa que você gosta ali, um filme, uma série, uma música, enfim, algo que se encaixe com o tema, você aprende a ver que aquilo pode se tornar, assim, uma coisa interessante. Que você pode, sim, tentar observar mais pontos de vista, você pode aumentar o seu vocabulário, aumentar o seu repertório, entender mais sobre algumas coisas. É muito importante, gente, coloquem repertório sociocultural. Vai por mim. Isso vai fazer muito bem para a redação de vocês. Bom, e aqui, né, o último slide, eu quis colocar mais motivação para vocês. Eu sei que vocês estão começando agora. Essa fase de vestibular é muito complicada. A gente passa por muitas inseguranças. A gente fica para baixo, às vezes, acha que não vai conseguir, se questiona o tempo todo se é capaz, mas você é capaz, sim, tá? Nunca deixe ninguém dizer o contrário para você. Redação é treino, evoluir leva tempo, tá? E sempre use a sua criatividade, tá? Sempre tenta conhecer mais sobre as coisas, vai atrás, cita coisas que você gosta. Nunca deixa de usar a sua criatividade. Eu sei que às vezes a gente se sente meio preso, até porque a redação do Enem tem essa coisa de ter uma estruturação toda, que nem mostrei para vocês, tem regrinhas, tem competências, mas não tem que ser uma coisa chata, sabe? Pode sim ser uma coisa para você exercitar a sua criatividade. Só depende de você realmente conhecer bem isso e aprender a encaixar certinho no seu texto, aonde colocar tal coisa ali que você goste, como até na proposta de intervenção vai usar pensa que você é uma pessoa pública, né, um político, vou usar minha criatividade, se eu fosse política, eu gostaria de colocar isso aqui como lei, entendeu? Tenta sempre enxergar dessa forma, que as coisas vão ficar mais leves, você vai conseguir escrever de uma forma mais leve, mais tranquilo, sem tanta cobrança. E é isso que eu quero que vocês consigam fazer, tá bom? Podem contar comigo sempre. Mandem sempre perguntas, como eu falei para vocês. Estou disposta a atender vocês, a receber essas perguntas em qualquer lugar. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero feedback de vocês também. Se tem alguma coisa que vocês acham que poderia melhorar, alguma coisa que eu poderia implementar, me falem, tá bom? E também material, alguma coisa que você gostaria que eu explicasse para vestibular, que tenha a ver com redação, manda para mim que eu vou explicar. Beleza? Obrigada. Eu não chegou.